A manipulação é um jogo silencioso de poder. Ela não acontece de forma direta, com gritos ou confrontos explícitos. Pelo contrário, quem manipula geralmente age de forma sutil, sorridente, muitas vezes fingindo preocupação ou carinho. Esse é o verdadeiro perigo. A manipulação acontece sem que a gente perceba logo de cara. Pessoas manipuladoras sabem como parecer frágeis, vítimas das circunstâncias ou até mesmo inocentes. Elas escondem suas intenções reais por trás de discursos bondosos e atitudes aparentemente altruístas. No fundo, no entanto, estão em busca de controle, vantagem e domínio. E tudo isso sem levantar suspeitas. É por isso que reconhecer os sinais é o primeiro passo para se proteger. Quando a manipulação passa despercebida, ela cresce, se intensifica e pode causar grandes danos emocionais. Se você curte conteúdos que te ajudam a entender melhor o comportamento humano, já aproveita e segue este canal. Curte este episódio e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Olá, pessoal! Tá cansado de perder tempo com livros que não entregam o que prometem? Bem-vindo ao canal que separa o joio do trigo literário para você. Aqui, a gente te entrega o essencial de cada livro, sem enrolação. Assim, você descobre rapidinho se esse é o próximo livro da sua estante ou só mais um para passar batido. Então, bora lá? A agressão dissimulada é o coração da manipulação. Ao contrário da agressão aberta, ela é executada de forma sutil e estratégica. Quem a prática não grita, não se impõe de maneira visível. Na verdade, ela se esconde por trás de falas doces, meias-verdades e atitudes calculadas. Essas pessoas lutam por controle, mas fazem isso como se estivessem se defendendo ou sendo injustiçadas. Quando são confrontadas, se vitimizam, distorcem os fatos e fazem parecer que o problema está na outra pessoa. Assim, criam confusão, tiram o foco de suas ações e deixam a vítima em dúvida sobre sua própria percepção. Esse tipo de agressão é extremamente eficaz porque passa despercebida pela maioria. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, já foi capturado emocionalmente. Por isso, é essencial entender que manipular é sim uma forma de lutar. Só que com luvas de veludo e um sorriso no rosto. Nem todo manipulador é igual, mas todos compartilham o desejo de dominar. Alguns são encantadores, falam bem, são carismáticos, fazem você se sentir especial. Outros, mais frios e diretos, usam a intimidação sutil e a lógica distorcida para controlar situações. E ainda existem aqueles que alternam entre os dois modos conforme lhes convém. A grande habilidade dessas pessoas está em perceber o ambiente e adaptar o discurso. Sabem exatamente como se apresentar para ganhar sua confiança, seu afeto, sua lealdade. E assim, aos poucos, tomam decisões por você, moldam seus sentimentos e controlam suas reações sem que você perceba. O mais perigoso nos manipuladores não é o que eles dizem, mas o que conseguem fazer você sentir. Eles podem te fazer sentir culpado, responsável, envergonhado ou até mesmo incompetente. Tudo para te manter na coleira emocional. Identificar os diferentes tipos de manipuladores é crucial para interromper esse ciclo. Manipuladores são estrategistas. Eles não precisam mentir diretamente, basta insinuar. Uma de suas principais táticas é inverter papéis. Fazem você parecer o errado, mesmo quando está certo. Quando são confrontados, desviam o assunto, minimizam o problema ou até fazem com que você peça desculpas. Outra tática comum é a indução à culpa. Manipuladores exploram seus pontos fracos, como o desejo de agradar ou o medo de conflitos. Se você tenta se posicionar, eles reagem com drama, sarcasmo ou silêncio, tudo para fazer você voltar atrás. Com o tempo, você começa a duvidar das próprias intenções. A manipulação não acontece por acaso. É um jogo mental feito de ações repetidas e calculadas. Por isso, a melhor defesa é o reconhecimento. Quanto mais você entende essas táticas, mais imune se torna ao controle invisível que essas pessoas tentam exercer. Pessoas manipuladoras vencem pelo cansaço. Elas não precisam te derrotar num confronto direto. Basta plantar dúvidas e te fazer questionar suas escolhas. No fim, você acaba cedendo para evitar desgaste. E é exatamente aí que elas vencem. Elas te deixam exausto emocionalmente. Você se vê envolvido em conversas sem fim, explicações que não são ouvidas e tentativas de se justificar que só pioram a situação. Aos poucos, perde energia, clareza e confiança. E no final, acaba concordando com algo que jamais aceitaria em outra situação. O mais cruel é que, mesmo quando você cede, se sente mal. Porque no fundo sabe que foi manipulado, mesmo que não consiga explicar como. Por isso é tão importante reconhecer esse padrão de exaustão emocional. Ele é um sinal claro de que alguém está jogando sujo com você. Toda pessoa manipulada tem pontos vulneráveis que, sem perceber, entrega ao manipulador. Um dos mais comuns é a culpa. Sentir-se constantemente responsável pelos sentimentos ou reações do outro abre uma brecha enorme para o controle emocional. E quem manipula percebe isso rápido. Outro ponto sensível é a necessidade de agradar.
Quem tem medo de desagradar, de causar conflitos ou ser mal interpretado, acaba cedendo demais. Isso vira uma porta aberta para concessões silenciosas e perdas de identidade. Você diz sim quando queria dizer não, e sente que está se anulando para manter a paz. Por fim, a evitação do confronto é uma das armas que mais facilita a ação do manipulador. A ideia de enfrentar, de dizer o que incomoda ou de colocar limites pode gerar ansiedade. Mas se você não confronta, acaba aceitando. Identificar esses pontos é o primeiro passo para fortalecê-los e se proteger. A manipulação funciona como um ciclo. Primeiro você cede. Parece mais fácil evitar o conflito e deixar para lá. Em seguida, vem o mal-estar. Um sentimento de injustiça, de frustração ou até de raiva consigo mesmo por não ter se posicionado. E quando a situação se repete, você entra novamente no mesmo ciclo. Esse padrão se repete inúmeras vezes em relacionamentos abusivos, seja com parceiros, familiares, chefes ou amigos. O manipulador testa seus limites e percebe que você recua, e isso o encoraja a continuar. E quanto mais vezes o ciclo se repete, mais difícil se torna romper com ele. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. Ele só se mantém porque você age da mesma forma. Quando você muda a resposta, o ciclo perde força. A transformação começa pela consciência do padrão e pela decisão de quebrá-lo, mesmo que aos poucos. Sair do jogo da manipulação exige coragem. O primeiro passo é aprender a dizer não, sem culpa. Você não precisa justificar todas as suas escolhas, e não é responsável pelas reações exageradas do outro. Dizer não é uma forma de se respeitar e proteger sua autonomia. Também é fundamental observar o manipulador com clareza, como quem observa um padrão, sem se deixar levar pelas emoções. Quando você observa sem se envolver, começa a enxergar o jogo de forma mais nítida. Isso te dá liberdade de agir com estratégia e não mais no impulso. Por fim, romper o ciclo significa agir diferente. Mesmo que o manipulador tente repetir o script, sua nova postura muda tudo. Você recupera seu espaço emocional e deixa claro que não está mais disposto a jogar o mesmo jogo. Essa mudança é libertadora. Defender-se da manipulação não significa atacar, mas se fortalecer. A primeira ferramenta é a autoestima. Quem se conhece, se respeita e sabe o próprio valor se torna menos vulnerável à opinião ou chantagem emocional dos outros. A segunda ferramenta é o reconhecimento de padrões. Perceber quando alguém está usando táticas como distorção, chantagem emocional ou silêncio punitivo ajuda a desativar esses ataques antes que causem dano. Quando você reconhece o padrão, não cai mais na armadilha. E a terceira ferramenta é o limite. Ter limites claros e sustentáveis e comunicá-los de forma firme e tranquila é um ato de respeito por si mesmo. Quem impõe limites se protege. E aos poucos, até o manipulador percebe que não tem mais o mesmo controle. Você tem o poder de mudar sua história. Não precisa mais repetir os mesmos padrões, nem carregar culpas que não são suas. Tomar o controle das suas respostas e da sua postura é o primeiro passo para transformar qualquer relação desequilibrada. Assumir o controle significa sair do papel de vítima e entrar no papel de protagonista. Significa olhar para si mesmo com carinho, reconhecer o que precisa mudar e tomar decisões que protejam sua saúde emocional. Você não pode mudar o outro, mas pode mudar como reage. E isso muda tudo. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e siga o canal para continuar recebendo reflexões profundas como essa. E aproveita, comenta aqui como você tem lidado com pessoas manipuladoras no seu dia a dia. Já viveu uma situação assim? Como lidou? Sua história pode ajudar outras pessoas a se fortalecerem também.